Como é que está o planejamento da tributação de lucros? Então, foi encaminhado recentemente para o Congresso Nacional o projeto de lei número 1087. Esse projeto de lei já foi aprovado por uma das casas, está indo para o Senado. Provavelmente ele será aprovado aí nos próximos dias ou nas próximas semanas. Vem sendo divulgado com exaustão, até pelas mídias sociais, não é? No que toca à questão da alteração do imposto de renda das pessoas físicas, para ter ali uma isenção para quem ganha até R$ 5.000. Né? Então, esse projeto, o que vem mais sendo divulgado é o bônus do projeto, né? Que é de suma importância que se atualize efetivamente a tabela de incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Né? Acho, inclusive, que isso não está contido nesse projeto, que haja um gatilho automático para que anualmente seja editado um decreto para atualizar, tendo por base o índice da inflação, esses R$ 5.000. Né? Porque da forma que a nossa economia brasileira vem andando, eu não duvido que haja ali uma inflação, uma hiperinflação ali na frente. E aí, esses R$ 5.000 será um valor baixo no futuro para quem recebe salário, por exemplo. Aí uma pessoa que tem um baixo poder aquisitivo voltará a pagar imposto de renda, não é? Se não houver a atualização automática dos valores contidos na tabela progressiva do imposto de renda, certo? Mas o que eu vim alertar, principalmente aos empresários, é que nesse projeto de lei tem o ônus, né? Não só o bônus, que muitas vezes é repercutido nas mídias sociais, na imprensa, não é? Qual é o ônus? O ônus é que a partir do ano que vem, em sendo aprovado esse projeto, passará a haver a tributação dos dividendos distribuídos pelas empresas aos acionistas, aos sócios da empresa. Né? Então, está previsto nesse projeto de lei que para a pessoa que receba mais de 50 mil de lucros por mês, né, a partir de 50 mil, então é retido na fonte, a própria empresa é obrigada a reter na fonte a alíquota de 10%, de imposto de renda retido na fonte sobre os lucros distribuídos. Né? E aí no ano seguinte, na época do ajuste anual, então em princípio lá em 2027, essa pessoa vai somar todos os rendimentos isentos, inclusive os lucros distribuídos, né, que deixarão a não ser mais isentos, mas passarão a ser considerados por uma soma. Então a pessoa vai somar os lucros isentos, esses rendimentos de aplicação financeira isentos, né? Daqui a pouco algum ganho de capital, uma parcela de isenção, enfim, não é? E aí essa pessoa, quando somar todos esses rendimentos, se ultrapassar R$ 600 mil no ano, vai ter ali uma tributação de 10%, né? E aí vai poder se abater desse imposto de renda retido na fonte, que aí começa a vigorar a partir do ano que vem, né? Então esse é o ônus. E é importante o empresário já ir se preparando. Porque infelizmente virá essa medida, não é? Porque aí tem aquela história, ou já ir, ou já era. Pois é, tem isso aí, né? Então, se preparando no sentido de se planejar. Porque existem empresas, vejam só, que têm uma espécie, dá para se dizer, de estoque de lucros acumulados nos seus balanços, não é? Então, se essa empresa fizer uma ata de reunião fazendo a provisão da distribuição desses lucros ainda no ano de 2025, será que não escapa da tributação? Não é? É uma questão, né? Então é importante as empresas se planejarem, perfeito? E até porque também nesse projeto de lei, e aí eu julgo importante, porque como isso ainda não foi aprovado pelo Congresso, não foi sancionado pelo presidente. Fazer pressão aos parlamentares, né? Fazer uma pressão aos parlamentares para que seja instituído dentro dessa legislação o regime da transição, né? Com relação, tá aí, os números dos balanços até 31 de dezembro de 2025, como ficam? Porque não está claro que isso pode acabar desembocando no judiciário, trazendo mais instabilidade jurídica ainda. Claro, né? Claro, isso aí é. Esse é o problema de empresário. Por isso que quando tu traz esses papéis todos aí, né, tem um cara que sabe, como é que tu traz mais isso para a tua orientação. Eu vejo assim como o empresário hoje, ele precisa de uma assessoria
na área de contabilidade, na área contábil, exatamente pela complexidade da legislação, né? E até para que ele possa pagar aquilo que ele deve pagar, o que ele deve pagar e não pagar a mais ou pagar a menos. Quer dizer, então, profissionalizar realmente essa situação da contabilidade para que até não tenha problema depois com o leão, né? Acho que o leão é brabo, né? Assim, o leão está ficando cada vez mais voraz. Né? Então, a partir do ano de 2026, começa a ser implantado, aí, sim, no regime de transição, a reforma tributária. Então, as empresas vão passar a calcular a CBS, que vai substituir PIS/COFINS, não é? E também o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Né? E a alíquota final, isso depois da transição, vai chegar a 28%. Então, veja, nós temos... Não será extinto o adicional do imposto de renda, porque lá em meados dos anos 90, até meados dos anos 90, do século passado, os lucros eles eram tributados quando eram distribuídos para os dividendos. Eles eram tributados. Lá em meados dos anos 90, os lucros passaram a ser isentos e foi instituído um adicional do imposto de renda, que foi uma forma de compensar aquelas perdas, não é? O problema é que agora estamos reinstituindo a tributação dos dividendos, não estamos, digamos, extinguindo o adicional, deveria ser extinto esse adicional. É verdade. Né? Vai entrar em vigor a CBS e o IBS, cuja alíquota final lá na frente vai ser de 28%. Vai ser uma alíquota muito alta, não é? E assim caminha o Brasil. E assim caminha a humanidade também. A humanidade brasileira, no caso.